Olá, meus amores, bom dia. Na nossa aula de hoje, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo Números na forma decimal. E hoje a gente vai estudar divisão com números na forma decimal, tá? Então, vocês receberam essa folhinha aqui com a explicação, o resumo da explicação, e receberão também a folhinha com a atividade. Em todas elas estão datadas, tá? Para vocês saberem que dia vocês vão realizar. No caso, a atividade matemática 2, vocês vão realizar no dia 1º, que é hoje, segunda-feira. Então, vamos lá. Divisão com números decimais. A divisão com números decimais é aquela que apresenta o número decimal no divisor ou no dividendo. E depende de técnica específica para resolução. Uma dessas regras refere-se à divisão com números decimais. Desse modo, discutiremos uma das técnicas mais eficazes para a divisão envolvendo números decimais. Bom, então, na divisão de números ou com números decimais, a gente vai ter que... A gente pode ter divisão de número decimal por número decimal, tá? No caso, se eu tiver divisão de número decimal por número decimal, tanto o divisor quanto o dividendo serão decimais. Mas eu posso ter divisão de um número natural por um número decimal. No caso, o nosso dividendo é natural e o nosso divisor é decimal, tá? Então, a gente pode ter várias situações. A gente pode ter a divisão de um número decimal por um número natural, onde o dividendo é decimal e o divisor é natural. Mas é que a gente vai para o nosso primeiro passo, onde nós temos a divisão com números decimais, tá? Então, nesse nosso primeiro caso, nós vamos ter a divisão de um número decimal por outro número decimal, onde a gente vai ter que o dividendo e o divisor, ambos são números decimais, tá? Então, vamos lá. Nós vamos calcular a divisão de 3,82 por 0,2, ou seja, 3 inteiros e 82 centésimos dividido por 2 décimos. Observe que no dividendo, esse aqui é o dividendo, tá? Ó, esse número aqui é o dividendo. Eu tenho duas casas decimais, tá? Já no divisor, esse outro aqui é o divisor, eu tenho apenas uma casa decimal. Então, para poder realizar essa divisão, a primeira coisa que eu vou fazer é observar, tá? A quantidade de casas que o dividendo e o divisor possuem, tá? Então, o primeiro passo, o que a gente concluiu? Que o divisor possui uma casa decimal, como eu já havia falado, e que o dividendo possui duas casas decimais. Então, o segundo passo seria o quê? O segundo passo seria a gente igualar as casas decimais para aquele que vai ter mais casas decimais. No caso, aquele que vai ter mais casas decimais é o dividendo, porque ele tem duas casas decimais. Então, eu tenho que igualar, tá, essas casas decimais. Como é que eu faço para igualar essas casas decimais? Eu eliminar a vírgula, tá? Como é que eu faço para eliminar a vírgula? Eu multiplicar por 10, por 100, por 1000, de acordo com o que o número vai pedir. Como eu tenho que andar duas casas decimais para eliminar a vírgula do dividendo, eu tenho que fazer a mesma coisa com o meu divisor, tá? Então, se eu tenho que andar duas casas decimais, eu vou ter que multiplicar o meu divisor por 10. Se eu multiplico o meu divisor por 10, eu também vou multiplicar o meu dividendo por 10 não, tá? Por 100. Eu também tenho que multiplicar o meu dividendo por 100, tá? Então, o terceiro passo é a gente multiplicar o dividendo e o divisor por 100, tá? Então, basta a gente fazer 3,82 vezes 100 e 0,2 vezes 100. Então, eu vou andar duas casas decimais, eliminei a vírgula, vai ficar 382. Aqui, no divisor, eu vou fazer a mesma coisa, vou andar duas casas decimais, então, andei duas casas, vai ficar 20. Então, vai ficar o quê? 382 dividido por 20, né? Porque eu já eliminei aqui a vírgula, tá? Observe que os resultados, eles fizeram com que a vírgula desaparecesse, tanto para o divisor quanto para o dividendo.
Então, eu vou fazer agora a divisão de 382 por 20, que é a mesma coisa, né? O resultado será a mesma coisa que a divisão de 3,82 por 0,2, tá? Então, vou montar a continha normal, 382 dividido por 20, tá? E aí, eu vou pensar, vou pegar aqui o 38, em um número que eu multiplico por 20, que dá próximo de 38, seria o próprio 1, porque o 2 daria 40, passaria. Então, 1 vezes 20 dá 20. E aí, eu vou subtrair. 0 para 8 dá 8. E 2 para 3 dá 1. Baixo o 2 que já estava lá em cima, que foi o que sobrou, tá? Baixei o 2. Agora, eu vou pensar em um número que eu multiplico por 20, que dá próximo de 182. Se eu multiplicar por 9, o 20 por 9 dá 180. Vai sobrar 2. Se eu quiser continuar essa divisão, eu posso continuá-la, tá? Aqui, a gente parou onde dava aqui a parte do nosso quociente, a parte era inteira e sobrou um resto 2. Mas a gente podia continuar. Como é que a gente poderia continuar? Como 2 não divide 20, você teria que acrescentar um 0 na frente do 2 para que seja possível você continuar essa divisão. Quando eu acrescento um 0 ao meu resto, eu tenho que acrescentar uma vírgula no meu quociente, ok? Que seria o meu resultado. Então, agora, um número que eu multiplico por 20, que dá o 20. 1, né? 1 vezes 20, 20. 20 para 20, 0. Então, o resultado dá 19,1, ok? Vamos para o exemplo 2, ó. No nosso exemplo 2, nós temos aqui o seguinte: sabendo que a área de um retângulo é de 544,214 metros quadrados e que sua largura mede 15,4 metros, determine a medida de seu comprimento. Aí ele continua aqui embaixo, ó. Sabendo que a área é o produto da largura pelo comprimento, né? A área é o produto da largura pelo comprimento. Então, a área de um retângulo, né? A gente calcula da seguinte forma: a área de um retângulo, base vezes a altura, que é a mesma coisa que a largura pelo comprimento. Para encontrar uma das suas últimas medidas, basta dividir o valor de uma delas, né? O valor da área pela a divisão, fazer a divisão da área pela uma das medidas dadas, no caso, ou pelo comprimento ou pela largura. Desse modo, para descobrir o comprimento do retângulo, basta a gente dividir a área pela largura, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para descobrir o comprimento, nós vamos dividir a área do retângulo pela sua largura. Então, quando a gente for fazer isso, a gente tem que analisar, tá? Quantas casas decimais eu tenho no dividendo e no divisor, para que a gente possa eliminar as vírgulas para realizar a divisão. Então, aqui no dividendo eu tenho 1, 2, 3. E no divisor eu tenho apenas uma. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 1000, tá? Eu vou multiplicar a área por 1000 e a largura também por 1000. Então, multiplicando aqui por 1000, eu vou eliminar a vírgula, vai ficar 4.214, ok? E aí, eu vou multiplicar 15,4 por 1000, que vai dar 15.400. Eliminei a vírgula, agora eu já posso resolver. Então, eu vou pensar em um número que eu multiplico 15.400, tá? Que vai dar próximo de 54.421, tá? A gente vai pegar 54.421, dá por 3, né, ó. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4, 12 vai 1, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16 vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, vai ficar 0 para 1, né, que dá 1, 0 para 2, que dá 2, 2 para 4, que dá 2, e
vai ficar 6 para 4. Como 6 não dá para 4, pega emprestado no 5. Fica 4 e aqui vai ficar 14. 6 para 14, 8 e 4 para 4, 0, né? Não coloquei aqui o 0, mas aqui fica 0. Aí eu baixo o 4, que a gente não tinha utilizado. Então, dá por 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, boto o 0, vai o 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27, vai o 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Fazendo a subtração, sobra um resto de 5.214. Se eu quisesse continuar, eu ia colocar a vírgula aqui e acrescentar um 0 aqui no meu resto. Mas a gente vai parar aqui, tá? Não vamos continuar. Aí, o que que a gente diz, ó? Como ela parou aqui, a gente aqui tem como quociente apenas o resultado da parte inteira, tá? Mas aí você poderia continuar essa continha colocando vírgula aqui no quociente e acrescentando um 0 no resultado. Então, fazendo aqui um resumo do que a gente falou, a divisão com números decimais possui um número decimal no divisor, no dividendo ou em ambos, tá? Dividendo e divisor decimal, então ela pode possuir dividendo e divisor decimal, ou pode possuir só o dividendo ou só o divisor decimal, tá? Igualamos o número de casas decimais dos dois números acrescentando zeros, né? Se necessário, a gente vai igualar as casas decimais, tá? Eliminamos a vírgula, então quando a gente fala que a gente vai igualar as casas decimais, é exatamente eliminar a vírgula. E efetuamos a divisão normalmente. Aí aqui a gente tem um exemplo, 3,6 dividido por 0,12. Então, a gente vai igualar as casas decimais. Então, a gente tem aqui que o maior número de casas decimais é 2, que é a casa do divisor. Então, eu tenho que andar duas casas decimais no dividendo também. Então, quando eu ando duas casas decimais, eu vou ter que acrescentar um 0. E aqui, normalmente, ó, eliminei a vírgula. Então, vai ficar 360 dividido por 12. Vai dar 30. 30 vezes 12, né? Dá 360, vai sobrar 0. E quando eu tenho o dividendo inteiro e o divisor natural? Para dividir um número inteiro por outro que é decimal, é necessário tornar o dividendo também um número decimal. Para isso, basta acrescentar uma vírgula e o 0 e verificar se o dividendo e o divisor possuem a mesma quantidade de números após a vírgula. Então, aqui eu tenho um número natural e aqui eu tenho um número na forma decimal. Para me tornar esse número aqui na forma decimal, basta eu acrescentar a vírgula e o 0. Depois, eu vou eliminar a vírgula, tá? Então, ó, eu vou andar uma casa e vou andar uma casa. Então, vai ficar 350 dividido por 7, dá por 50, vai sobrar 0. Então, uma divisão exata. E eu posso ter também o dividendo decimal e o divisor inteiro, natural. Então, se eu tiver isso, o que pode acontecer? É necessário que o divisor seja também um número decimal. Para isso, basta acrescentar a vírgula e o 0 e verificar se a quantidade de zeros após a vírgula é a mesma para o divisor e para o dividendo. Depois, é só efetuar a divisão normalmente. Então, aqui a gente tem 5,2 dividido por 2. Então, a gente vai botar vírgula e acrescentar o 0. Então, vai ficar 5,2 dividido por 2,0. E agora, a gente vai andar uma casa decimal para eliminar a vírgula. Então, vai ficar 52 dividido por 20, que será 2,6. 2 vezes 20 dá 40. 40 para 52 sobra 12. 12 não divide 20, então, eu vou acrescentar o 0 no resto. Então, eu acrescento uma vírgula aqui no quociente. Então, dá por 6. 6 vezes 20... 120 sobra 0. Então, o resultado é 2,6. Vamos falar agora da divisão por 10, por 100 ou por 1000. Para dividirmos um número inteiro ou decimal por 100, 10 ou 1000, a gente desloca a unidade ou a vírgula, uma casa, duas casas ou três casas decimais para a esquerda, tá? Então, quando a gente multiplica, a gente se desloca para a direita. Quando a gente divide, a gente se desloca para a esquerda. Vamos ver os exemplos, ó. 7 dividido por 10. Então, eu vou me deslocar para a esquerda. Então, ó, do final do número para cá, que é a minha esquerda. Então, vai ficar a vírgula aqui. Então, preencho com 0 que vem antes. Então, fica 0,7. 56 dividido por 10. Então, eu vou me deslocar para a esquerda, ó, do final do número para a esquerda. Então, a vírgula vai ficar
entre o 5 e o 6. Vai ficar 5,6. 2,45 dividido por 10. Tia, e quando tem a vírgula? Então, você vai se deslocar a partir da vírgula, ó. Uma casa para sua esquerda, ó. Voltou uma casa para sua esquerda, então vai ficar 2,45. Agora, a gente vai fazer exemplos da divisão por 100, tá? Então, 8 dividido por 100, você vai se deslocar duas casas para sua esquerda, então vai ficar 0,08. Aí, você vai preenchendo com os zeros onde fica espaço vazio. 58 dividido por 100, você vai voltar duas casas para sua esquerda, a vírgula vai ficar aqui, então você preenche com zero também. 45,8, então você vai voltar a partir da vírgula, duas casas, ó, vai ficar 0,458. Agora, divisão por 1000, 3 dividido por 1000, você vai voltar 3 casas para a sua esquerda, então onde fica vazio, você vai preencher com zeros. 21 dividido por 1000, você vai voltar 3 casas também, 2, 3. Onde fica vazio, você preenche com zero. 7,23 por 1000, você vai voltar a partir da vírgula, 3 casas, 1, 2, 3. Aí você vai preencher com zero, vai ficar 0,00723. Tá? Então, vamos ver esses outros exemplos aqui, ó. A gente tem o mesmo número, é um número inteiro, 1.256, a gente vai dividir ele por 10, vai dividir ele por 100 e a gente vai dividir ele por 1000. Dividir por 10 é voltar uma casa, tá? A partir da vírgula ou do final do número, porque a vírgula desse número é como se ela fosse aqui, ó, tá? Para sua esquerda. Então, você vai voltar uma casa decimal quando eu divido por 10, ó. Voltei uma casa decimal para a esquerda, a vírgula vai ficar entre o 5 e o 6. Então, o resultado é 125,6. Agora, vamos dividir por 100. Eu vou voltar duas casas para a esquerda. Então, a vírgula vai ficar entre o 12 e o 5. 12 inteiros, 56 centésimos. Agora, por 1000, eu vou voltar 3 casas. Então, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 1. Dá 1 inteiro, 256 milésimos. Então, dividir por 10, o número fica com uma casa decimal. Dividir por 1000, o número fica com duas casas decimais a mais, se ele já tiver, né? E dividir por 1000, não, por 100, tá? Fica com duas casas decimais, dividir por 1000, ele fica com 3 casas decimais. Então, 10, uma casa, 100, duas casas e 1000, 3 casas, ok? Sempre que eu estou dividindo, eu vou voltar para a esquerda, tá?